Bem-vindos à igreja da Times Square. Se você está vindo pela primeira vez, Deus abençoe você e que o Senhor o toque. Se você ainda não o foi tocado por esta palavra, então faça a sua parte. Eu pergunto quando oro pela unção, ela me diz: David, a palavra é ungida, é a palavra que é ungida. É hora de nos acertarmos com Deus. Essa é a minha mensagem. Não é para cristãos e crentes andando em um relacionamento conveniente com Cristo, mas meu chamado nesta manhã é como de um vigia. E eu estou lhe dizendo o que eu acredito que o Espírito está dizendo. É tempo de nos acertarmos com Deus. Oh Espírito Santo, só você pode encher esta casa com sua presença e fazer Cristo real. Só você pode falar com a profundidade da alma. Eu não sei quem os são, mas eu vou falar com aqueles que sabem que são pecadores, para aqueles que estão desviados, para aqueles, ó Senhor, que foram ficando frios e indiferentes para o chamado de Deus e as coisas de Cristo. Oh Deus, venha e fale. O Senhor falou isto em meu coração e eu recebi. E agora, Senhor, falarei gentilmente e firmemente a todo o coração, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, disse: eis que agora é o tempo da aceitação, eis que agora é o dia da salvação. Ele disse que é um dia de misericórdia, que é um dia de graça. Este é o momento de você se acertar com Deus e lidar com esta misericórdia. Paulo diz: não receba essa graça em vão. Não se afaste do suave chamado de Jesus para voltar aos seus braços. Esta é uma mensagem da graça, mas também é um aviso. Receba como um aviso agora. Hoje é o dia da salvação. Jesus nos avisou que nos últimos dias muitos vão se esfriar. As Escrituras dizem que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ele diz que isso vai acontecer em um tempo que ele chamou de princípio das dores. E meus irmãos, estamos vivendo no que Jesus disse. Eu acredito de todo o meu coração que estamos vivendo no princípio das dores. Estamos vivendo no tempo da ganância sem precedentes. Iniquidade desenfreada, perversões sexuais além da descrição. E Jesus disse, naqueles tempos, no princípio das dores, muitos corações vão ficar frios. E ele disse que vão se afastar. E este não é o dia. Se você escolheu este dia, se você ainda está andando com o coração frio, você escolheu a hora errada. Esse não é o tempo, de acordo com as Escrituras, para rejeitar o chamado amoroso de Cristo. Ouço as pessoas dizerem: eu posso acertar com Deus a qualquer hora, eu escolho. Eu saberei a hora. Não estou pronto ainda e eu sei o tempo. Eu tenho algumas coisas que eu quero realizar na minha vida e eu tenho amigos. E eu quero me divertir e quando eu estiver pronto eu vou para Deus. Agora, há alguns problemas com isso. E são problemas que você tem que entender. Porque a dureza leva à frieza. E é isso que diz as Escrituras. Ele disse que virá um grande abandono. E aqueles que não receberem a verdade cairão sob o que a Escritura chama de enganação do pecado. É tão enganador que pode endurecer um coração frio. E as Escrituras dizem para aqueles que não recebem o amor da verdade, cairá no engano do pecado.
Acautele-se, irmãos, para que não haja em nenhum de vocês um coração maligno de incredulidade que vos aparte do Deus vivo, exortando uns aos outros. Eu estou exortando você agora, eu estou fazendo exatamente o que a Escritura diz. Bem, este é o chamado de hoje, a qualquer um de vocês que estão endurecidos pela falsidade do pecado. Em Hebreu 3, portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E ele diz que é o que Israel fez e o que muitos fizeram em todo este tempo. E o Senhor diz, nesses últimos dias, ele disse que a porta ainda está aberta, não endureça o seu coração. Israel endureceu seu coração no que a Bíblia chama de o dia da provocação, num tempo em que eles acreditavam que Deus não responderia às suas orações, em uma época de muita aflição, em uma época de problemas. A Bíblia diz que eles endureceram seu coração porque eles não podiam ver nenhuma evidência de Deus respondendo às suas orações. E eu encontrei pessoas assim. Eu encontrei pessoas que endureceram seus corações, que uma vez conheceram a Cristo e caminharam com Ele de perto, mas agora você vê que eles oraram sobre a aflição. Alguém que estava morrendo de câncer e essa pessoa morreu. E essas pessoas dizem, eu orei, eu fiz tudo, eu reivindiquei a Escritura, eu simplesmente não pude lidar. Eles se zangaram com Deus, Israel se zangou, ficou com raiva de Deus, porque não estava acontecendo, e com isso eles eles nunca estavam satisfeitos, reclamaram, murmuraram, endureceram seus corações. Eu sei de pessoas que endureceram seus corações porque não desistirão dos seus amigos. Eu conheço muitos jovens, alguns perto de mim, que dizem, olha, eu não sinto que essa é a minha hora. Você sabe, eu posso ver por hoje, mas eu conversei com alguns jovens, alguns deles viraram as costas para as coisas de Deus. E eles não me escutam, eu conheço as Escrituras. E eles parecem além da possibilidade da graça e da misericórdia de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Na noite passada, eu pedi para o Espírito me mostrar o que é dureza. O que é isto que pode endurecer as pessoas? Não é que Deus tenha mudado, não é que Deus tenha retirado a sua misericórdia. Isso não acontecerá. Este convite está sempre lá, o pacto está sempre lá e o convite é sempre eterno, é sempre amoroso, é sempre gentil. Mas você pode estar sentado aqui agora e eu não me importo com o amor que vem do meu coração. Eu não me importo com o tipo de apelo que eu faço. Eu não me importo com o tipo de súplica que o Espírito faz através de mim. Se você tem um coração duro, você vai se esforçar, você não vai ouvir ninguém aqui. E aqui está o risco. E eu acredito que o Espírito me levou a isso. Dureza, um coração que está além da influência, da maior das alegações graciosas de Cristo. Eles se colocaram além das alegações do Espírito Santo. É uma exclusão autoimposta, sem intenção nenhuma de obedecer ao chamado do Evangelho, sem intenção alguma. Não importa o que os pregadores pregam, não importa como o Senhor poderia vir em carne e osso, a Bíblia diz, e muitos não acreditariam. Uma recusa em aceitar a misericórdia de Cristo. Uma pessoa que mantém distância entre ele e Deus. É autoimposta. A rigidez ou um alto tremor. Eu encontrei pastores em minhas viagens pelo mundo, pregando em conferências de ministros, uma vez no Fogo de Deus, olha-me no rosto, aperta as mãos e diz não. Eles se viraram, endureceram-se. A força os levou à dureza. Agora era hora de se acertar com Deus, porque esta geração está perdida. Em segundo lugar, perdeu o temor de Deus. Não há mais temor de Deus na terra. Isso é o que a Bíblia diz. O temor do Senhor é apartar-se do mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Pelo temor do Senhor. Anos atrás,
eu fui convidado para falar em um encontro na Universidade de Yale. E fui informado, antes da reunião, que um grupo de manifestantes tinha vindo e com os sinais, eles leram algo que eu preguei em Romanos, sobre homossexualidade, eu suponho. Eles disseram que ia demonstrar que a certa hora da noite, eu disse, Senhor, o que eu prego? E o Senhor disse, pregue sua mensagem sobre o inferno. Inferno, como é e quem vai para lá? Eu preguei por todo o país. E amigos, eu não estava no meio do caminho, quando um santo silêncio, quando a presença do Espírito veio, eu nunca vou me esquecer. Havia um escritor bem conhecido que estava lá para escrever um relatório do encontro. E ele disse, minha caneta soava alto. Não havia manifestação. O temor do Senhor veio sobre aquela casa, veio sobre o campus, pelo menos para aqueles que estavam reunidos, e eu fiquei chocado. Eu vi o poder do Espírito agindo, sem elevar sinal algum. Eu fui ao lobby mais tarde e perguntei a um ou dois que tinham placas que nem sequer lia o que estava do lado contrário. E eles não podiam me explicar. Eu disse, o que aconteceu? E eles não podiam explicar, foi o temor do Senhor. O temor do Senhor. Chame de tudo que você quiser, reverência, todos dizem o que acham. Mas existe uma coisa, que é lembrar que Deus não se deixa escarnecer. Há uma coisa que é olhar para a majestade e santidade de Deus. Você vê que nós viemos disso e para isso, na semana passada, eu saí do apartamento e no ônibus ao lado, não tinha Deus, tinha diversão. Londres, em todos os ônibus, não há Deus, tem festas. Nós viemos disso, desse medo de Deus. Você vê, se você não tem temor de Deus, você tem que inventar um evangelho de conveniência. E é isso que está acontecendo na América e ao redor do mundo. Você vê, o homem não pode fugir daquele sentimento incômodo, e isto é o Espírito. Quem diz que há morte e depois julgamento? Um dia estaremos de pé diante de Deus para prestar contas, e a Bíblia deixa muito claro que há um paraíso e também um inferno. E há um dia em que vamos ter que prestar contas, e há um inferno. E Jesus disse que há um inferno de fogo e choro, gemidos, ranger de dentes na escuridão que podem ser sentidas. E há um inferno. Mas você vê que o homem tem que inventar um evangelho, que não há Deus. E estamos nos Estados Unidos, ao redor do mundo agora mesmo, sem inferno? Não há céu, e é assim, apenas viva e tem o seu tempo, a sua diversão. Você vê? Esse é o perigo. Quando nós rejeitamos o chamado do Espírito Santo e sobre Jesus, você vê que o diabo sabia que ele não podia tirar isso do seu evangelho, porque todo mundo disse, ele era um homem bom, um professor, um profeta, e então ele traz para Jesus que isso é tolerante. Essa é a palavra-chave agora mesmo, tolerância. Tolerância para com casamento entre pessoas do mesmo sexo, tolerância com tudo. Não existe pecado, não existe pecadores, não há qualquer coisa sobre julgamento. Então eles compram, os jovens compram, e muitos jovens cristãos estão dizendo que precisamos ser mais tolerantes, que eles acreditam que casamento entre pessoas do mesmo sexo está ok para mim. Você sabe que eles podem fazer o que puderem, como quiserem. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência.
Agora, veja, o que eu estou pregando para você agora é misericórdia. Eu estava pensando ontem à noite, a Bíblia diz que há uma estrada estreita que leva à vida eterna e uma estrada larga que leva à destruição, e você os vê vindo pela estrada e eles estão vindo com a boca pálida sobre a colina e há um brilho do outro lado da colina e você sabe, irá ficar lá. Qualquer homem de Deus que está parado lá dizendo para voltar, volte. Volte. Amigos, eu digo, isso é misericórdia, isso é misericórdia. Mas o que eu estou dando a vocês agora é a misericórdia de Deus, que tanto amou você, que te coloca em um assento nesta igreja, neste dia, e hoje diz, agora é tempo de nos acertarmos. Terceiro, é tempo de nos acertarmos com Deus, porque Jesus está voltando. Ele está às portas. Ninguém sabe o dia ou a hora, mas Jesus disse que vai acontecer. O que vai acontecer antes da sua vinda, ele dá evidências muito claras. Jesus disse que haverá guerras e virão falsos cristos, mas não se apavorem, porque ainda não é o fim. Então, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Grandes terremotos ocorrerão em diversos lugares, fomes e pestilências, visões temerosas e grandes sinais no céu. E então, ele disse, não se preocupe com as guerras e terremotos que eu disse, mas então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mais uma coisa, o que ele quis dizer com o então, ouça o que ele disse. Quando os corações dos homens falharem por medo e por olhar para aquelas coisas que sobrevirão à terra, este é um dos sinais mais seguros. Quando em todos os lugares houver medo, corações falhos, e eles apenas observarem as coisas que estão vindo sobre a terra. Nós não ouvimos muito sobre a volta de Cristo no cristianismo moderno. Nós não ouvimos mais. Eu cresci onde todo domingo na igreja isso foi pregado. Eu cresci acreditando que Jesus poderia vir a qualquer momento. Nós não ouvimos mais. Quando eu cheguei em Nova York, foi isso que eu preguei nas ruas. Jesus está voltando, prepare-se. Eu preguei por toda a minha vida. E muitos dizem que ele não vem agora e eles adiam isso. Tal como o evangelho da teoria do domínio, que nós temos que primeiro conquistar o pecado e trazer o reino de Cristo e renovar a terra. Mas a Escritura diz, cuidado com aqueles que dizem em seu coração, o meu Senhor está demorando para vir. A palavra diz que todos nós vamos ser arrebatados em um momento, em um piscar de olhos. Na última trombeta, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e todos nós seremos transformados. Portanto, amados irmãos, sedes firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. E ele disse, não parem de trabalhar, não parem de orar, não deixem de fazer as coisas, sigam em frente, mas com isso simplesmente olhando em direção à volta de Cristo. E eu acho ser esta uma grande motivação para manter o meu coração contrito e humilde para Cristo. Bem-aventurados são aqueles servos que estiverem alerta quando Ele vier. Bem-aventurados são aqueles servos a quem o Senhor encontrará vigiando quando Ele vier. E se Ele vier no segundo turno, esteja pronto, pois o Filho do Homem virá quando menos se espera, quando você não o espera. Eu tenho lido e orado sobre Isaías 52 por várias semanas. Quando Deus falou para Israel, eles estavam em um cativeiro, este foi o seu terceiro cativeiro. E ele vem para essas pessoas porque Israel está agora deitado no pó, cativados por sua incredulidade, cativados pela dureza de seus corações. E Deus vem a Israel, deitados no pó, caídos no chão. E Deus vem com a palavra
E eu estou lendo para vocês Isaías 52, versos 1, 2 e 3. O Senhor diz: desperta, reveste-te da tua fortaleza, veste-te das tuas roupagens formosas, sacode-te do pó, levanta-te. Ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço. Ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Eu estou indo te redimir sem nenhum custo. Agora essa é a mensagem e aqui está a esperança. O Senhor diz: você ficou cativo por tempo suficiente. Agora levante-se, levante-se da sua sujeira. Saia deste poço de desespero. Veja aí um chamado e há uma resposta, e tem que haver uma resposta. Ele diz: levante-se. Ele diz que você descobrirá se você fizer com que eles joguem as correntes fora. Ele diz: vocês se venderam por nada. Diz que o diabo não faz empréstimos. O diabo não morreu por você. Você não pertence ao diabo. Eu paguei um preço por você. Isto é, que ele fundou na era messiânica. Na era messiânica porque falava da era ou época mítica messiânica. Porque fala de um homem cuja visão foi prejudicada. Neste mesmo capítulo. E fala desse homem chegando e livrando as pessoas das suas correntes. E elas caem porque eles acreditam que este homem, que era mártir em sua visão, foi desfigurado além do reconhecimento. Assim é Cristo. 50 anos atrás, aqui em Nova York, eu vim de uma pequena cidade do interior. Se você ler o livro A Cruz e o Punhal, de que maneira você faria isso, um chamado? O Senhor me chamou de uma lacônica cidade para trabalhar com gangues e viciados em drogas aqui em Nova York. E o Senhor um dia me disse para ir à Fort Greene Project, no Brooklyn. Eu tinha um trompetista comigo e eu disse: levante uma cadeira, eu tenho uma cadeira da escola. Este é o pátio da escola e eu disse: Jimmy, se levante e toque a trombeta. Ele tinha uma trombeta. E uma pequena multidão reunia crianças e jovens. E alguns caras de jaquetas vermelhas, os Mau-Maus. O Mau-Maus era uma gangue notória em Nova York naquela época. E eu acho que havia mais de 200 gangues naquela época, em 1958. E depois que eu preguei, e sempre mencionei o Senhor vindo, eu tenho certeza, eu fiz então. E eu andei até aqueles garotos de jaqueta. E um era Nick Cruz, o pequeno presidente e o vice-presidente. Seus tenentes ou o que quer que seja. Eu estendi as mãos e ele disse: vá para o inferno. E me bateu. Eu disse: Nick, Jesus te ama. Veja que é o primeiro chamado do Evangelho: Jesus te ama. É isso que ele disse: Jesus te ama. Ele não podia fugir, se ele foi embora. Quando ele foi para o seu pequeno quarto, ele ouvia: Jesus te ama, Jesus te ama. Mais ou menos um mês depois, o Senhor me levou a ter um encontro com as gangues na St. Nicholas Arena, que agora imagino estar em cima da Broadway, 50 ou 60. E a gangue Mau-Maus e outras, eu não sei quantas gangues estavam lá. Mas eu preguei sobre o amor de Cristo. Nick nunca tinha derramado uma lágrima. Não conhecia o amor. Você conhece a história de Nick. Eu preguei no mesmo Espírito. E o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E aqueles que estavam rindo e brincando com os seus chapéus, suas cabeças foram abaixo. Eu disse: agora vocês sabem que Jesus os ama. E eu apontei na direção de Nick e sua gangue. E eu disse: agora chegou a sua hora. Você precisa se mexer. Veja que a primeira chamada é o amor. Sim, Jesus te ama. Isso é graça, abundante misericórdia. Chegou
a hora, chega uma hora que Deus em sua misericórdia diz: levante da sujeira, se mexa. Se mexa. É disso que se trata a minha mensagem. Porque o Espírito Santo me encontrou há 50 anos atrás. Aquele que desceu no campus universitário de Yale, naquela sala, é o mesmo Espírito que está aqui, como esteve aqui agora, mas agora vindo de uma forma especial de convite. Eu imploro a você, eu não a tenho, eu não empurrando. Eu falo como um oráculo de Deus, como a voz de Deus. E eu me humilho diante do Senhor e digo: Deus, eu venho aqui 50 anos para vencer, 50 anos para ganhar almas. Deus me prometeu que muitos seriam despertados quando Ele descer. Vou fechar daqui a pouco, mas tenho que te lembrar. Em Oséias capítulo 11, verso 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como eu posso desistir de você tão cedo? A chance é zero. Ele diz: eu sei que você está inclinado a se desviar, eu sei que há momentos em que você caiu, e você vê seu coração está duro. Você está disposto a admitir: sim, eu estou ficando frio, eu estou me afastando e eu não quero cair em uma dureza, eu não quero abusar da graça de Deus. Mas o Senhor vem, e Ele vem agora, e eu já vou terminar. Ele vem e está sussurrando através de mim para você em seu ouvido: eu não posso desistir de você. Por favor, ouça o que o Espírito está dizendo. No capítulo 14, verso 4, curarei sua infidelidade. Eu de mim mesmo o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Veja, Deus não está bravo com você. Ele está bravo. Deus não está bravo com você, Ele está implorando com você, dizendo agora: venha, meus braços estão abertos. Eu lhes dou as palavras de Jesus em Mateus 11, 28 ao 30. Eu estou pedindo que o Espírito venha aqui agora e fale diretamente ao seu coração as palavras de Jesus. E isso quando eu disse que é hora de você se mexer, é hora de ir humildemente a Deus e dizer: Jesus, eu te ouço, eu ouço o seu chamado. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai descobrir que não é difícil quando você vem até Ele e diz: Senhor, venha, eu lhe entrego o meu coração, eu te dou todos os meus pecados, me faça novo. Senhor, eu estou incomodado sim, eu tenho caído, eu tenho estado em desespero e não tenho paz. Mas Jesus diz tudo o que eu estou perguntando agora: venha, venha. Eu te darei descanso. Você tem trabalhado, seu coração está pesado de cabeça para baixo. É sobre isso que a mensagem se trata. Senhor, o Senhor tanto nos amou, mesmo quando nós te machucamos, mesmo quando nós nos desviamos,
E Senhor, Tu és tão misericordioso que você nos mostra aqueles lugares que poderíamos ir, você nos mostra o extremo do que pode acontecer. E o Senhor nos diz, não recue agora, não endureça seu coração. O Espírito Santo, o trabalho agora é seu, eu fiz tudo o que me chamou para fazer. Agora no anexo, nas salas do transbordamento, na escada, aqui no piso principal. Espírito Santo, salve os perdidos, salve aqueles que admitem ser pecadores, aqueles que reconhecem estar frios. Eu tenho colocado distância entre mim e o Senhor. Senhor, traga-os de volta. Você ainda os ama, mas abra-lhes os olhos para que eles entendam onde o Senhor está, por favor. O que você está vivenciando agora é a presença do Espírito Santo em um cortejo, suplicando. Eu vou fazer um convite corajoso. Se o Espírito estiver falando em seu coração, Pastor David, esta mensagem é aquela que eu recebo. Isso foi para mim. Se uma pessoa vier aqui, se uma pessoa estiver disposta a reconhecer esse pecador e que precisa da graça de Deus, se alguém vier, eu vou me alegrar como que para uma ovelha perdida que Jesus trouxe de volta. Mas eu acredito que há muitos. Na sacada, você pode ir para ambos os lados. Eu vou fazer um convite corajoso, dizendo, irmão David, você não tem que dizer nada, ninguém vai falar com você, mas você quer se humilhar e simplesmente descer. Jesus diz, venha. Agora, você pode fazer isso em seu lugar. Mas ele disse, uma confissão aberta. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Agora eu não vou insistir nisso, eu não vou fazer um longo apelo, eu vou apenas pedir uma música. E se você sentir esse cortejo, essa súplica, saia do seu lugar. Aos que estão no anexo, eu sei que seria uma longa caminhada, mas você simplesmente virá e entrar no saguão. Aqueles que estão de jaquetas, eles vão te mostrar como descer aqui. Você pode andar bem aqui embaixo. Você pode simplesmente ficar aqui na frente. Eu vou orar por você e vai acreditar que o Espírito vai mudar a sua vida. Se você ouviu essa mensagem, que você volte para o Senhor, que você atenda ao chamado dele e que você se conserte com Deus. Procure uma igreja, procure um pastor, se oriente biblicamente, aproxime-se de Deus, mantenha comunhão com Ele, com os irmãos e seja transformado pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus. Amém.